Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente mergulha no capítulo 13 do livro de Jó. É um ponto-chave, né? Onde Jó, assim, responde direto aos amigos. Exatamente, e ele já começa, bom, com bastante firmeza. Pois é, logo no versículo 2 ele manda: Olha, o que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, não. Parece que a paciência acabou mesmo, né? Acabou total. Jó tá num sofrimento imenso e as explicações dos amigos, simplesmente não batem com a realidade dele. São muito rasas para a dor que ele sente. E ele não alivia nas palavras. O versículo 4 é pesado. Vocês me difamam com mentiras. São médicos que não valem nada. É uma acusação fortíssima. E tem aquela ironia no versículo 5, né? Sim. Quem dera vocês ficassem quietos. Isso sim seria sabedoria para vocês. É, dá para sentir a dor e a frustração por trás disso. Com certeza. E essa frustração toda leva ele a uma decisão bem ousada, lá no versículo 3. A parte que ele diz que quer falar com Deus diretamente. Isso. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e argumentar minha causa com Deus. Ele quer ir direto à fonte, sabe? Sem esses intermediários que, para ele, só estão atrapalhando. E ele critica até o jeito como os amigos defendem Deus, né? Critica sim nos versículos 7 e 8. Ele questiona se eles estão falando por Deus de verdade ou se é, tipo, bajulação, medo, se estão sendo parciais. É uma questão de autenticidade versus, sei lá, puxa-saquismo, né? É uma linha tênue, mas aí vem o clímax da confiança dele, acho, no versículo 15. Aquilo é, uau. O versículo 15 é um dos pontos altos do livro todo, eu acho. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. E continua, e certamente defenderei meus caminhos diante dele. Como assim? Esperar nele e, ao mesmo tempo, querer defender os próprios caminhos. Nível de Jó, né? Não é uma fé passiva, de aceitação cega. É uma confiança tão profunda, mas tão profunda, que coexiste com essa necessidade de lutar pela própria integridade, de buscar respostas. Então ele não está dizendo, aceito tudo calado. Não mesmo. Ele está dizendo, olha, mesmo que a consequência final seja a morte vinda dele, minha esperança última ainda é ele. E é para ele que eu vou apresentar minha defesa. É quase como se ele dissesse que só o inocente teria essa coragem. Faz sentido. E ele menciona isso no versículo 16, né? Que essa atitude vai ser a libertação dele. Exato. Porque na lógica dele, um ímpio, um culpado, jamais ousaria e confrontar Deus dessa maneira. Então a própria audácia dele seria uma prova. Interessante. E ele se prepara para esse julgamento, digamos assim. Sim, no versículo 18 ele fala, preparei minha causa, sei que serei justificado. Ele está confiante. Mas ao mesmo tempo ele pede condições justas para esse diálogo. Ah, é verdade. Nos versículos 20 a 22, pede para Deus tirar a mão pesada, não assustar ele. Isso para que ele possa falar ou responder sem ser esmagado pelo poder divino. Ele não busca anulação, busca um relacionamento, uma troca, mesmo que seja tensa. Uma justiça, E o ponto central do argumento que ele quer apresentar é, um pedido de clareza, né? fundamentalmente, os versículos 23 e 24 são um clamor. Quantos erros eu cometi, me mostra onde eu pequei, por que você esconde o rosto, por que me trata como inimigo? É desesperador. Ele quer entender a acusação. Exato, ele se sente atacado por algo que não faz sentido para ele. E as metáforas que ele usa no versículo 25 são muito tocantes, né? Sim, a da folha seca levada pelo vento, a palha. Mostra essa sensação de fragilidade extrema, de impotência diante do que ele percebe como uma perseguição divina. E essa sensação se conecta com a ideia de Deus estar desenterrando pecados antigos, lá do versículo 26, Exato. e o mantendo preso, vigiado, como diz o versículo 27. É uma sensação de cerco completo. O que leva àquela imagem final do capítulo, no verso 28, sobre o ser humano se desfazendo. Como algo podre, como roupa comida pela traça. É a consciência aguda da própria finitude, da vulnerabilidade, mas intensificada por essa sensação de um ataque divino, incompreensível e, para ele, injusto. Ok, então para a gente organizar as ideias. Basicamente, Jó, que rejeita o consolo superficial dos amigos, Isso. anseia por um debate honesto, direto com Deus, para defender sua integridade. Exato. Expressa uma fé, uma fé desafiadora, que confia mesmo diante da possibilidade da morte vinda de Deus. Uma fé paradoxal, mas muito forte. E, no fim, clama desesperadamente por clareza, para entender
por que está sofrendo tanto, se sentindo frágil e perseguido. O que é fascinante aqui, eu acho, é justamente essa complexidade da fé que Jó apresenta. Não é submissão passiva, de jeito nenhum. É uma fé que briga, que se engaja, que exige um relacionamento real, sabe? Exige justiça, mesmo na maior adversidade possível. É verdade. Jó mostra que confiar em Deus e, ao mesmo tempo, lutar por respostas, por sentido, mesmo que pareça confronto, essas coisas podem caminhar juntas. Com certeza. É uma fé muito humana nesse sentido. E fica a reflexão, né? Será que essa busca honesta, essa sinceridade brutal diante do sofrimento inexplicável, mesmo que soe como um desafio a Deus, será que isso não é talvez uma forma muito profunda de viver a fé, quando as respostas prontas já não servem mais? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando.